Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de joelhos. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa bênção para várias outras pessoas. A cada vida que vai assistir esse podcast, que seja vidas edificadas, transformadas, restauradas pelo Teu Espírito Santo. Que seja não só um documentário, uma entrevista, mas que seja uma mercadoria de bênção para aquele que está nos assistindo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Obrigada, gratidão pelo dia de hoje. Que o Senhor possa muito. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de joelhos. E hoje eu estou aqui com a pastora Cássio Regina. Muito obrigada por essa oportunidade. Fico muito feliz e honrada em você ter aceitado, né, este convite. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está em casa, no trabalho. Olá pessoal, eu sou a pastora Cássio Regina e é um prazer imenso estar aqui participando do podcast junto com a Fernanda. É um convite muito especial, a qual agradou ao coração de Deus e ao meu coração também. Eu estou muito feliz e eu espero que esse podcast ele possa alcançar a sua vida aí do outro lado, que você seja muito abençoado e edificado pela palavra, pelo testemunho que nós iremos contar aqui hoje. E pastora, a pergunta que não quer calar, todo mundo está querendo saber, é sobre o seu nome. Todo mundo me pergunta no podcast, da onde veio este nome? Esse nome é abençoado, viu? Vou te falar porque quando minha mãe falou pra mim, a origem do nome que não existe, é uma origem que não existe, você acredita? Foi um nome totalmente inventado. Inventado pela minha mãe. Pela sua mãe. Pela minha sempre mãe. Os pais. Sempre os pais. Minha mãe é meio maluquinha, né? E aí ela falou que inventou o nome e meu pai falou que assim, cara, como é que ela pode inventar um nome assim? Minha mãe simplesmente sentou ali no sofá, que ela gostava de nomes diferentes. No entanto, tem o nome do meu irmão, que é Richard, do outro é Evelyn, e o meu é Cássio. O outro é Evelyn. Ela que também inventou? Ela também arrumou de onde, não sei, não me pergunte, mas ela literalmente inventou. Ou não sei, né, ou ela copiou de alguém, mas o meu, ela inventou. Mas o Cássio tem o Regina. O Cássio tem o Regina, porque o Regina é da minha mãe. Eu Sim. herdei o Regina da minha mãe. Mas o Cássio ele foi totalmente inventado. Minha mãe sentou aí no sofá dizendo não tem origem árabe. Não tem origem de nada. É a origem do inventado. E eu aproveito para você que está em casa, né, nos assistindo, no trabalho, colocar aqui no comentário. Igual se tem, hein? Alguma casa, ainda mais escrevendo do jeito que o meu escreve, não tem como. Igual eu fiz com o pastor Eltione Guan, que eu também desafiei. Se alguém conhecer algum Eltione, deixar aqui nos comentários. Da mesma forma, se você conhece alguma Cássio, vamos tirar até o Regina, né? Só o Cássio para facilitar. Deixa aqui nos comentários, que é importante. Deixa nos comentários, porque um nome desse, olha, acho que foi Deus que me escolheu a dedo. Isso que eu ia falar agora, é um nome diferente, é um nome exclusivo. E hoje, com toda a história, o legado que você carrega, não tem como ser outra pessoa, né? Não tem. Então, quando nós conhecemos a pastora Cássio, é única. Sim. Você conhece a pastora Cássio? Sim, a Cássio. Claro que tem alguns que eu já frequentei que pronunciam da forma errada, né? Super errada, né? É diferente. Vamos deixar um pouquinho de lado agora. Vamos voltar lá na sua infância, na sua origem. A Cássio Regina, de onde é, onde nasceu, família, quantos irmãos? Pois é, eu nasci em Brasília, né? E eu tenho 3 irmãos, na realidade 3 comigo, né? São 2 homens e só eu de mulher. E como é que eu digo? Você é caçula? Não, eu não sou, e nem gosto que me chamem de caçula, viu? Você é a única mulher. Eu sou a filha mais velha. Sim, você é a mais velha. Eu sou a mais velha. Dos 3 filhos. Dos 3 filhos. E assim, nasci aqui em Brasília, moro aqui há muitos, desde que nasci, né? E a trajetória de vida, assim, é bem legal, porque eu, como Cássio mesmo, assim,
Sou uma pessoa que eu falo que eu era um pouquinho sapeca, né? Sempre a gente tem que ter um pouquinho de uma pessoa sapeca, de uma criança sapeca. Sim. Eu era bem sapeca, mas também era uma pessoa modesta, uma criança já modesta também um pouco tranquila. Eu tinha um momento de ser sapequinha no momento de brincar, de sair, às vezes sair escondido do meu pai, da minha mãe, levar um cacete, né? Porque eu saía escondido. Mas assim, eu tinha o meu lado também, criança, né? Adolescente, assim, um lado bem tranquilo. Né? Minha mãe nunca teve problema comigo, assim, em relação a namorados, essas coisas, porque eu não, como é que eu posso dizer assim? Eu não dava trabalho pra minha mãe, né? Seu foco eram outras coisas. Meu foco era outras coisas. Por ter meu pai militar, a gente foi criado na rédea, na linha. E né? como que foi na sua infância, assim? Deus existia, religião, você tinha esse contato com a igreja? Sim, a gente tinha um contato assim, né, a família inteira católica, né, a gente era católico e a gente ia para as missas, tudo certinho, só que às vezes a gente ia de vez em quando. Sim. É como às vezes a gente fala que é cristão, né, a gente é católico, a gente é evangélico, mas não frequenta a igreja. Não vive, né? Não vivia o cristianismo de fato. E aí, mas porque na minha família era farra o tempo inteiro, era farra, se deixasse, tivesse um aniversário era quinta, sexta, sábado, domingo e dependendo de segunda, de farra. A família era bem animada. Era bem animada. Então, a realidade, assim, nós éramos católicos, né? Sim. E a gente ia na missa de vez em quando. A gente ia quando achava apropriado ir, né? Eu falo que a nossa família se encontrava muito na igreja católica quando era um casamento de algum parente, de algum amigo. A gente fala assim, agora a gente vai para a igreja. Se encontrou na igreja. Não, e um detalhe, Fernanda, principal é que eu gostava de ir à igreja católica, né? Sim. Eu tinha lá o grupo dos jovens, o pessoal e tudo. E quando eu ia de vez em quando, aí os amigos chamavam, vamos para a igreja, vamos. Aí a gente ia no domingo para a missa, mas eu ia, gente, com a intenção de ver um rapaz que eu gostava. Aí eu ia lá porque eu sabia que ele frequentava a mesma igreja que eu. Eu falei, vou ter que ir lá. Sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. Que não é Deus. Que não é Deus, sabe? Mas é instrumento de Deus. Mas é instrumento de Deus pra eu ir lá, né? Eu ia assistir o padre, né? Falando tudinho, os louvores. Que era bonito, né? Muito bonito, a gente tem que respeitar. Mas seu né? propósito era outro. Mas o propósito era outro. Eu não ia simplesmente para só ouvir o padre falar. Eu queria ver o rapaz que eu estava interessado, que eu gostava. Aí você vê como é que a irmã hoje aqui tá mais tranquila, mas foi uma irmã sapeca, né? Uma irmã sem vergonha. Mas naquela fase mesmo de criança, de adolescente. Mas assim, eu tive uma infância bem. Você era muito rodeada de amigos? Assim? Eu tinha muitos amigos. Na juventude? Na juventude, porque na escola? Eu era muito... Porque vocês estão vendo que ela é assim, né? Energizada. Essa é a pastora Cássia. Mas desde sempre foi assim? Sempre fui assim, muito comunicativa. Os amigos, muito brincalhona, festa. Aonde vai, todo mundo sorri. Todo mundo sorri. Pode ter até alguém que não gosta de mim, né? Mas a pessoa acredito que deva disfarçar muito bem. Mas no normal, as pessoas sempre gostavam. Foi essa energia sempre assim, boa. Muito legal. Sempre fui muito animada. Eu falo que tristeza comigo não tem tempo. É alegria sempre, independente de eu estar triste em alguns momentos, porque a gente é ser humano, nós temos falhas. Sim. Às vezes a gente fica entristecido, desanimado com você, mas a gente lembra, né, do que Deus fez na nossa vida. E mesmo quando eu não era cristã ainda, eu falo que Deus já tinha um dedo dele em cima de mim, assim, escolhida. Então, separada. Sim, né? Eu era muito alta astral o tempo inteiro. E as pessoas ainda perguntavam assim pra mim quando eu saía pra alguma festinha com os meus primos, né, familiares, falavam assim, você não precisa beber pra ficar alegre. Eu sempre alegre, eu gostava de dançar. Imagina Carmen bebendo, dançando, imagina. Aí eu não precisava beber para ter uma alegria, né? Então eu sempre. E essa fase de bebida nunca existiu? Não, eu nunca gostou para esse lado de bebida, de drogas, de curtição fora da realidade? Não, porque meu pai, por ser militar, meu pai dizia assim para mim, meu pai quando chegava
num camburão, a gente fala camburão na época, Na né? época era camburão. Aí meu pai ia me buscar na escola de camburão, né? Então todo mundo já tinha medo. Já tinha medo. Aí meu pai me buscava de camburão na escola. Aí atrás do camburão tinha presos lá. Aí eu ficava abrindo a janelinha de trás para conversar com os presos. Você conversava com os presos? Conversava. No camburão. E meu pai brigava comigo, fecha a janela. Aí eu fechava, né? Mas o povo ficava assim, meu Deus do céu, né? O pai dela buscava de camburão, meu pai, ele já chegou a apresentar, né, para os meus irmãos assim, em cima da mesa, as drogas, né? Na época, assim, como tem hoje também, bela, cocaína, e ele, maconha, como militar, ele militar, levava para casa para mostrar para vocês, para mostrar a realidade. Quando ele prendia alguém, ele pegava para ele mostrar para a gente a realidade, né? Porque ele não queria que a gente tivesse a mesma realidade de outras famílias que tem. Então meu pai apresentava para a gente em cima da mesa, olha, isso aqui é isso, isso e isso. E ainda meu pai disse assim, olha, isso aqui não é bom por conta disso, né? Porque vai acarretar prejuízo para a sua vida. Mas também meu pai dizia, olha, se vocês caírem numa embocada errada, eu sou o primeiro a jogar vocês no cubículo. Meu pai falava desse jeito com a gente. Não ia apoiar, Não né? ia apoiar de maneira nenhuma. Então, e você acha que isso te ajudou, funcionou para que você não usasse, não experimentasse, lembrava do teu pai ali? Não, a questão mais assim, eu acredito que meu pai, ele explicava porque ele não queria que a gente tivesse uma realidade de que outras famílias têm, né? Sim, porque ele via, né? Ele via, porque ele via que tinha crianças, adolescentes, usuários, né? Jovens usuários, e o que mais ele prendia eram os jovens, né? Usuários de droga, então ele ficava preocupado com a gente. E Cássio, sendo toda assim, serelepe, né? Energizada, essa boa energia que vocês estão conhecendo, mas como que foi o momento onde você se encontrou com Jesus? Pois é, Fernando, meu encontro com Jesus foi bem assim, eu falo que surreal, porque eu encontrei Jesus em meio a uma dor, né, na realidade. A minha família, eu falo assim, família não em questão de parentela, né, os que estão lá fora, à volta da gente, mas a família de pai, mãe e irmãos. Eu tive um encontro com Jesus porque eu tive experiências dentro da minha casa, né? Meu pai, ele sempre bebeu, né? Eu sempre lembro do meu pai bebendo. Meu pai sempre foi muito tranquilo, assim, questão de bebida e tudo. Mas pra gente não era algo muito bom, né? A gente não tinha uma imagem boa do meu pai bebendo, né? A gente sabe que muitas vezes tem pessoas que bebem, eles fazem coisas que não devem. E acabou que nós encontramos assim, no meu caso, eu aceitei Jesus, eu encontrei Jesus na minha vida, foi um momento muito difícil. Sim. Porque o meu pai acabou traindo, né, a minha mãe, uma outra pessoa, e deu uma confusão, uma bagunça muito grande. Né? Quantos anos você tinha quando tudo isso aconteceu na sua família? Quando tudo isso aconteceu na minha família, eu tinha 15 anos. 15 né? anos. 15 anos. Aí foi o momento em que, assim, houve muitas coisas, né, dentro de casa, né, meu pai sempre bebeu e meu pai arrumou uma outra mulher, teve um caso com uma outra mulher durante uns anos, né, saiu de casa, chegou a sair de casa e aí nisso, né, ficou eu, minha mãe e os meus irmãos. Minha mãe sofreu muito, consequentemente a gente sofreu também, porque a gente é filho, né, eu falo que sempre num relacionamento quando os pais se separam, né? E principalmente, filhos, como a Bíblia diz, os filhos ficam órfãos. Né? Então a gente, praticamente quando eles se separaram, e não tinha divorciado ainda, mas só se separaram, né? De corpos. Meu pai foi viver com outra mulher, e aí a gente ficou em casa, né? Sou eu, minha mãe, o meu pai, né? Meu pai não, os meus irmãos e a minha mãe. E nisso, a gente ficou assim meio arredio, né? Triste, desanimados, né, com aquela situação. Minha mãe perdeu o chão, a gente também perdeu o chão, tipo, não tem mais agora o meu pai em casa, né, e aí minha mãe ficou muito preocupada, minha mãe trabalhava, então aí minha mãe ficou trabalhando muito tempo, meu pai com outra pessoa, e a gente continuou a nossa vida, mesmo chorando, entristecidos, porque a nossa família tinha acabado de acabar mesmo, né, agora a gente tinha perdido o nosso chão. Essa foi a realidade, né? E nisso tudo, foi quando minha mãe, ela procurou
alguns centros, né, de macumba. Minha mãe procurou centros de macumba porque tentar resolver a situação. Tentar resolver o problema. E minha mãe, tinha algumas pessoas no trabalho da minha mãe que mexiam, né? Faziam trabalhos. E aí a gente sem discernimento, né? Minha mãe também sem discernimento acabou caindo nisso, né? Eu acompanhei minha mãe em alguns centros, né? Alguns terreiros. E a gente comprava cigarro, bebidas, para poder levar, né? Porque eles exigiam isso, né? Para poder o santo descer lá, falar com a gente. E o trabalho dá certo. E o trabalho dá certo, né? Então, tudo era em prol exatamente, do seu pai. Do meu pai retornar para casa. Sim. E isso foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada do meu pai voltar para casa. E minha mãe gastou muito dinheiro com trabalhos. Né? A gente frequentou alguns centros espíritas também, né? E assim, foi ficando, parece que cada vez pior. Meu pai não voltava e a promessa deles era que meu pai voltaria, e nada do meu pai voltar. Sim. No entanto, minha mãe estava um belo dia deitada na cama, praticamente prostrada mesmo, não tinha ido trabalhar nesse dia. Meus irmãos nesse dia não estavam em casa, eu não me recordo se meus irmãos estavam na escola já de manhã. Eu estava em casa, minha mãe lá deitada, e minha mãe passou mal. Minha mãe chegou quando meu pai saiu de casa, minha mãe chegou a tomar veneno de rato para morrer. Nossa, tentou se suicidar. Tentou um suicídio. E eu vendo a minha mãe ali no chão, debilitada, se debatendo, babando por conta do remédio, né? A gente chamou a ambulância para levar a minha mãe. E assim, meu pai saiu e ficamos ali com aquele trabalho todo, né? E assim, mediante todo esse acontecimento de ter que fazer trabalho com meu pai voltar e não tendo êxito nenhum, foi quando um belo dia minha mãe não foi trabalhar e ela estava literalmente prostrada na sua cama. Minha mãe sentia muita dor no corpo. Minha mãe tinha um cheiro na minha mãe que fedia, minha mãe fedia. Nossa. Né? Quando eu chegava perto da minha mãe, qualquer pessoa que chegava perto da minha mãe sentia um mau cheiro na minha mãe. Né? E a gente não entendia o porquê, porque a mulher que meu pai estava se envolvendo era literalmente uma mãe de santo, ela era macumbeira. Então acredito eu que ela tinha feito vários trabalhos para minha mãe, né? E minha mãe tinha esse mau cheiro quando a gente chegava perto dela. E minha mãe nesse dia tão debilitada, ela tinha ganhado no serviço dela uma Bíblia. E ela trouxe para casa de uma amiga dela, né? Ao contrário, lá no serviço da minha mãe, que muitos queriam que minha mãe fizesse trabalhos. Essa amiga foi uma que deu a palavra, Bíblia, né? A palavra presenteou ela com a Bíblia. E ela prostrada ali na cama, a Bíblia do lado, ela começou a ler. E minha mãe disse assim, olha, eu escutei, né? Foram muitos dias de sofrimento. Minha mãe disse, eu escutei uma voz muito alta dizer para mim assim, ó, larga esse povo sujo e imundo e me busca. Já era a voz do Espírito Santo falando sobre a vida da minha mãe, né? Porque a gente já estava chegando ao fundo do poço, né? Sem conhecer a Cristo, sem saber de fato quem era Deus na nossa vida, porque a gente conhecia Deus só de ouvir falar. Você acredita em Deus? Todo mundo acredita no coração, tá, né? Deus está ali no coração, mas Deus não quer só o coração, quer muito mais do que isso de nós. Então a minha mãe pegou, ouviu a voz, né, dizendo para ela largar esse povo sujo e imundo e buscar a ele. Então minha mãe entendeu que era preciso ela buscar, né, a face do Senhor. Foi quando minha mãe se levantou da sua cama, teve força, né? E aí minha mãe começou a frequentar a Igreja Universal. Minha mãe começou a frequentar a Igreja Universal, né? Aí algumas amigas dela foi ajudando ela, pessoas, né? Porque nesse momento parece que os familiares correm, né? Quando há uma separação, um vínculo de marido e mulher, né? E até parece que tem alguns parentes torcendo contra, né? Que acontecesse, né? E assim, eu ouvia de alguns tios, alguns parentes, seu pai bebe, deixa ele pra lá, falava pra minha mãe, você é muito bonita, ela tá com segue a vida, porque ele bebe, não tá nem aí e tal. Só que minha mãe quis perseverar. Aí foi quando minha mãe conheceu a Igreja Universal e foi, né, começou a frequentar, e ela ouvia louvores na Igreja Universal, ela ouvia o pastor falando a palavra, e foi aí que começou o processo de libertação na vida da minha mãe.
depois que começou o processo de libertação, na vida dela. Na vida dela. Deus começou primeiro a fazer na vida dela. Fazer na vida dela, mediante a dor que ela estava sentindo. Porque a dor que ela sentia não era a mesma nossa. Sim, claro. Né? É diferente. Então, Deus começou a fazer a obra na vida dela mesmo. Então, o Senhor foi trabalhando, ela começou a frequentar, a fazer campanhas, propósitos. E você ia junto com ela para a igreja? Sim, aí demorou uns meses ainda, um ano mais ou menos, né? Isso tudo no início. Aí eu comecei a ir na igreja. A frequentar também junto com ela. Isso, a frequentar a Igreja Universal. E ali nós aprendemos de fato o que era fé, porque lá nós aprendemos o que era fé. A gente não sabia o que era ter fé, como executar, como usar a fé. Sim. Então nós aprendemos a usar a fé. E aí, aos poucos eu estava indo, minha mãe já frequentava um pouco mais, já tinha um pouco mais de entendimento do que eu, né? E a gente foi frequentando ali a Igreja Universal, cada louvor bonito que eles tocavam, mexia com a gente, porque a gente estava passando uma situação literalmente difícil, né? Assim, parecia que a gente não tinha rumo para onde ir, o que fazer. E ali começou a encontrar o caminho, saídas para a situação que estava. Saídas para a situação que estavam, né? E nisso tudo, minha mãe buscando, minha mãe ia para vigília, minha mãe fazia consagração, minha mãe ia fazer jejum, minha mãe ia... Onde tinha uma vigília, minha mãe estava dentro. Eu quase não via mais a minha mãe em casa. Né? Minha mãe trabalhava, chegava, tem que ir na igreja, tem que ir não sei o quê. Eu vou lá no Universal fazer a campanha da Rosa Amarela, tudo que tinha, minha mãe fazia, porque ela queria meu pai de volta com ela. Né? Ela tinha muito aqui no coração dela que sim, meu pai era dela, ela era do meu pai, e pronto, e acabou. Então ela buscou literalmente pela casa dela, pela família dela. E minha mãe passou por muitas dificuldades, mas ela perseverou e venceu, né? E importante que ela venceu. Mas não foi a macumba que trouxe meu pai, foi Deus, foi Cristo, foi a palavra que trouxe meu pai. Lá na macumba, nos trabalhos, ele só se afastava. Ele só se afastava. Só o tempo passava. E ela também piorava também. E meu pai sentia nojo dela, não queria mais saber dela, não dava muita atenção pra gente mais. Mas quando ela buscou, né, de fato, foi conhecendo o Senhor, no tempo dele, resgatou, né, o meu pai. E assim, foi um momento muito, muito difícil, porque assim, a gente não espera, né? A gente acha que quando parece que tá tudo normal, é a hora que é aquele ditado, se tiver normal, desconfie que tem alguém trabalhando, alguma coisa está acontecendo. Então estava uma coisa muito monótona, muito normal, e houve, né? Mas também eu vejo como permissão de Deus para que hoje a gente pudesse estar na presença, conhecendo, né, de fato o Senhor. E assim, Deus foi. E foi dali na Universal que você começou a ouvir a palavra, sim. Aí a conhecer a igreja, a se envolver nas coisas. Sim. Chegou um tempo que eu já estava entretida na igreja, eu queria até ser ovelha da Igreja Universal, porque eu achava bonito, né? As mulheres com aquele coquezinho, a roupa muito ajeitada. E eu gostava de ir na Igreja Universal. E aí eu sempre ia com a minha mãe, já estava gostando. E no entanto, assim, como é que eu posso dizer? Eu fui, e só que chegou um tempo que outros amigos começaram a me chamar, vamos numa assembleia, vamos numa batista. Conhecer outras igrejas. Conhecer outras denominações, outros locais, porque eu só ia na Universal. Né? Aí eu fui conhecendo, né, os amigos me chamavam, e detalhe, Fernanda, que no começo, gente, eu não gostava de crente não, hein? Onde eu morava tinha uma igreja bem pequenininha, e o pastor de lá, claro, ele pregava muito, um amigo nosso, que já hoje é falecido, e a igreja dele era muito cheia, bem pentecostal. E quando eu vi os pastores gritando, o povo dançando no poder, gritando lá, eu passava... Coisa de maluco, eu passava assim, cara, esse povo é louco, esse povo é... Eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Eu não vou ser crente pra ficar gritando desse jeito, não. E tudo, eu falava isso. Só que vocês acreditam que eu chegava, quando tinha cultos assim, onde eu morava, né? A igreja ficava na rua da minha casa, eu jogava pedra em cima do telhado pra fazer barulho com os irmãos, pra incomodar os irmãos. Atrapalhar que pode a pessoa fazer isso, né? E olha onde está hoje. Olha onde eu estou, uma pessoa que grita de fato, né? Isso vai lá quando eu prego, louca. Mas é tudo pra glória
do Senhor. E aí a gente foi conhecendo. Deus transforma. Deus transforma, a gente foi conhecendo outras denominações. E o Senhor já estava trabalhando também na minha vida, né? Falando algo ao meu coração. E aí eu vi que a Universal já não seria mais o meu lugar. Sim. Aí eu encontrei... Você começou a encontrar o seu chamado. O meu chamado, né? Assim, o meu chamado, ele foi assim, totalmente, eu falo que é extraordinário por Deus. Que a gente não pensava em servir e hoje a gente serve, né? Eu falo que eu sou privilegiada porque ao invés de eu escolher Jesus, foi ele que escolheu. Foi ele que falou assim, não, ela vai ser minha, separada, eu quero ela. Mas você sonhava em se tornar uma pastora? Não, nunca pensei. Ou no início eu só quero servir ao Senhor, quero ser uma obreira da Universal. Eu quero ir para um culto. Eu só queria ser obreira, eu só queria ser a serva só. Não imaginava se tornar uma pastora. Não imaginava de forma nenhuma. No entanto que o meu chamado foi assim, eu falo que tudo na minha vida foi muito rápido, Deus fez muito rápido. Sim. Né? Eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos de idade. Nesse meio termo, aí até os 17, eu saía com meus primos, para as festinhas, eu saía de casa escondido, para poder ir para uma festa na minha rua, minha mãe pegar de cacete, meu pai brigar comigo. Só que meu pai era mais do sim, minha mãe do não. E aí, para eu amolecer minha mãe para sair, era mais difícil. Aí teve uma vez que eu pulei o muro de casa, fui pra festa, cheguei de madrugada e um cacete correu. Sabe? Era diferente de hoje. Diferente de hoje. Então, assim, foi um chamado, assim, eu falo que Deus fez muito rápido na minha vida, né? E quando foi o chamado? O chamado foi pastoral. Qual a idade? Como que aconteceu? Pastoral, eu fui ungida pastora com 25 anos de idade. Nova? É, eu casei com 24, acho que o pastor estava esperando eu casar para poder me ungir a pastora. Eu fui ungida com 25 anos com de idade. 25 anos foi ungida. 25 anos de idade. E estava em qual ministério? Eu estava, deixa eu ver, eu estava na Assembleia de Deus, Nova Jerusalém, do pastor Davi, pastor abençoado demais. Você já estava numa Assembleia, já não estava mais numa Assembleia? Universal. Não, já não estava mais no Universal. Aí, da Universal já foram longas pedras sendo chutadas do meu caminho para chegar, né, até a Assembleia de Deus, Nova Jerusalém, do pastor Davi, a qual foi o pastor que te ungiu, né? Sentiu da parte de Deus, ele falou assim, o senhor está sentindo mesmo, ele não está dizendo ele que não tinha dormido, né? Para poder me ungir nisso. E você, logo eu não imaginava de forma alguma, eu estava, tinha uma festividade na igreja, e eu tinha ido buscar no monte com a minha mãe e outras pessoas, e quando eu desci, Deus usou uma pessoa dizendo assim, olha, vou descer hoje um óleo na sua cabeça. Olha. Né? Mas assim, até então eu pensei, o óleo da unção, o óleo de Deus, mas óleo de pastora, não imaginava. Não, aí foi nesse dia. Hoje, a sua mãe? Minha mãe é pastora também. Então, mas é sua mãe te olhando hoje pastora? Bem diferente, ela tem orgulho. Porque querendo ou não, ela iniciou tudo isso. Ela te apresentou, te acompanhou. E hoje você sendo uma pastora, como ela também é, como que ela se sente assim? Assim, eu vejo nela o orgulho, né? Ela é orgulhosa porque ela venceu, ela venceu os obstáculos da vida dela. E quebrou na sua vida? Claro, tem que quebrar esse negócio, misericórdia. Você imagina que é isso? Você imagina a luta que ela teve, ela passou por tudo aquilo, mas ela quebrou. Ela quebrou. Quebrou e hoje, por exemplo, para a honra e glória do Senhor, ela é uma pastora, você é uma pastora. Eu sou uma pastora. Aí, e assim, é o orgulho, né? Ela tem um orgulho que ela diz que eu prego bem, que eu canto bem. Eu não sei onde que ela veio. Pra quem não sabe, a pastora Cássia, além de pregar, canta e canta muito bem. Gente, é modéstia da pena, eu falo que eu sou desafinada. Não, aqui tem as redes sociais, né? Eles podem. A gente tenta, eu falo que cantor não sou louvar, a gente tenta louvar. Vamos falar assim um pouquinho da parte da música, assim. Você sempre sonhou também em cantar? Não. Ou também não era de você? Não. Então tudo que você é hoje, você não sonhou? Não, tudo que eu era hoje, que eu sou hoje, eu não sonhei. Não sonhou. De maneira nenhuma. Mas é o que você hoje fala, obrigada, Senhor. Mas hoje eu agradeço a Deus que assim, o meu chamado, ele é maravilhoso. Eu não entendo, sabe depois que você vai ficando, não sei se essa é a palavra certa, mais velha, não, mas experiente, você vai entendendo o processo de Deus na sua vida para chegar a um propósito maior. Que as escolhas do Senhor é melhor. Foi melhor, muito melhor que a sua. Bem melhor do que a minha.
né? E a Fernanda, assim, eu vejo como um cuidado de Deus. Se eu olhar a minha infância, pro meu hoje, Sim. foi um cuidado extremamente, esse cuidado de Deus. Porque eu já cheguei também, não sei se eu posso dizer, mas eu cheguei também, assim, minha mãe conta, minha avó conta, que eu cheguei a ser desenganada pelos médicos. Sim, né? É importante falar. Eu fui desenganada pelos médicos quando eu era criança, né? Minha mãe disse, mas a minha avó, que eu tive, como se fosse uma enfermidade, assim, de tudo que eu comia, eu tinha aquela diarreia, saía. Não parava no estômago. A comida não parava no estômago. E minha mãe viveu comigo um tempo no hospital, né? Aí chegou o médico, chegou a falar, eu tive que tomar algumas injeções até na cabeça, braço, corpo inteiro. E aí minha mãe e minha avó sempre mencionou isso pra mim, dizendo que o médico tinha desenganado, né? Chamou meu pai, a minha mãe, minha avó e meu avô. Parece que eu não teria mais jeito. Sim. Aí pra eles me tirarem do hospital, eles teriam que assinar um termo, né? E a minha avó falou, não, vamos tirar ela, assina o termo, meus pais assinaram. E me levou para casa. E minha avó falou assim, eu já sei o segredo, vou fazer um trem que vai curar a minha neta. Minha avó, dizendo minha avó na época que fez banho de galinha com broto de goiaba. Nossa! E me deu para tomar. E desde então eu vou te falar, serviu, viu? Gente, entra e não sai mais. Entra e não sai nunca mais. É mais ou menos assim, né? Só que aí teve um período de... Meu avô, ele era muito devoto de Cosme Damião. Sim. E aí meu avô fez 7 anos de promessa para Cosme Damião, para que viesse, né, a cura completa, total. E eu ajudei meu avô até os 7 anos de idade, né, por aí, a dar Cosme Damião, né, que até então naquela época eu não tinha entendimento. Mas aí meu avô fez a promessa dele, mas eu vi tanto assim que Deus, não Cosme Damião, claro, sim, mas eu vi Deus agir, né, ao seu favor. Que agir. Você vê que Deus, quando Ele tem um plano, Ele não erra no plano, no propósito, porque como Ele tem que fazer, como Ele vai fazer, só pertence a Ele. Verdade. Né? A gente aqui tem que saber esperar o tempo que Deus fez. No tempo dele, hoje eu estou aqui, olha, todo de cabelo, presa, né? Presa. E ele falou assim, hoje nós falamos uma coisa muito importante que é milagres. Milagres. Então, assim, muitas pessoas não acreditam, acham que é coisa só do passado. E o que eu sempre falo aqui no podcast é que milagre existe. Que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e o que sempre vai existir. Sim, e que nós temos que acreditar. Sim. E tem um milagre para poder nos compartilhar? Eu falo que tem vários milagres, mas só tem um que é muito engraçado e eu vou contar isso para vocês. Na época, quando eu ia para a Igreja Universal, tinha aquelas campanhas que eles fazem da Rosa Amarela, sim, né? Sim. E entre outras coisas que eles fazem. Aí eu lembro que a gente passou um momento de dificuldade em casa, né? Só eu, minha mãe e meus irmãos, meu pai ainda estava fora naquela época, e aí o telefone tinha cortado. Sim. O gás tinha acabado, você não tem noção, Fernanda. O gás tinha acabado e o telefone cortado. A gente não recebia ligação de ninguém. Aí minha mãe falou, a gente tem que ir pra campanha hoje. A gente foi, com fé, com muita fé, que a gente aprendeu a fé lá. Sim. E aí a gente foi, eu peguei a rosa, aí os pastores deram a rosa pra gente ungida, né? Você vai levar pra casa e vai passar lá onde você quiser e Deus vai fazer um milagre. E de fato, eu cheguei em casa, gente, eu falei assim, eu quero, porque eu não conhecia Deus, né? Sim. Eu falava assim, eu quero ver se Deus faz milagre mesmo. Sim. Aí eu peguei aquela rosa amarela, passei, falei, mãe, eu vou passar no telefone. Vou passar e esse telefone vai voltar a funcionar. Irmãos, funcionou o telefone, recebi a ligação, eu ainda ligava, coisa de louco, sim. Essas coisas coisa de Deus, para Deus e para quem. É loucura. Porque a Bíblia fala que quem é espiritual é espiritual, quem é carnal é carnal. Não vai entender o que é espiritual. E eu passei, aí o telefone voltou a tocar, a gente voltou a fazer ligação em detalhe. Aí mais à noite, minha mãe queria fazer comida e não tinha o gás. A gente revirou o gás, né, para poder ver se sobrava um pouquinho, dava. Não, o gás acaba e a gente sem nenhum centavo. Eu falei, mãe, vou usar a rosa amarela, porque ela já fez no telefone, vai fazer. De fato, vão pensar que eu sou louca, mas eu não sou, viu? Deixa eu te falar, eu passei aquela rosa com tanta fé, eu falei, Senhor, mesmo que esse pouquinho de gás que tá saindo aqui, ajuda minha mãe a cozinhar o restante dessa comida.
Gente, vou te falar, o gás durou mais 15 dias. Nossa. Como assim? É inexplicável. É milagre. É algo, milagre. Pode ser para muitos fútil, né? Não, coisa de louco. Coisa de louco, de doido, meu time está perturbado, aonde? Não, eu não comprei o gás. O gás ficou mais 15 dias. E foi o prazo certo para a gente conseguir o dinheiro e comprar o gás para o restante do mês. Deus assim foi fazendo coisas milagrosas. Colocando a fé em ação. Em ação. E eu digo assim, quando a pessoa é nova, convertida, sim, ela tem aquela coisa dentro dela. Eu era muito assim. Isso é legal. Sim. Porque com o passar dos anos, a gente vai ficando meio frio. Sim, e não tem que ter. Exatamente. E a fé, a gente tem que pôr ela em prática. Em prática. Fé a gente não vê, né? Exatamente. É o que a gente não vê, o que a gente espera, sim, mas a gente não consegue ver. Não então, consegue. como a gente é novo convertido, você pegou a rosa, não foi a rosa que fez. Se não foi a minha fé. A minha fé, o fato de eu acreditar, de eu pensar, Deus vai fazer, sem dúvida nenhuma, Deus E hoje a gente pode falar para os que estão em casa de que a sua fé que vai conseguir ela restaurar a sua família, restaurar o seu casamento, restaurar os teus filhos, exatamente, a sua vida financeira, o seu ministério. É exercitar, Fernanda, exercitar a fé, aprender a utilizar a fé. E detalhe, a fé muitas das vezes ela anda ali junto com a dúvida, né? Isso, às medo, vezes, né? É o medo, o receio. Só que você tem que deixar a dúvida de lado. Isso. Eu quero te dizer que se Deus falou algo pro seu coração, pra sua vida, de que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. O tempo de Deus não é como o seu, não é como o meu. Ele trabalha do jeito dele, na hora dele. E você vê, às vezes tem coisas que demoram a acontecer na nossa vida. Mas acontece. Acontece, mas é por um propósito. Porque enquanto está demorando, Deus está trabalhando em você. Deus está realizando. É um caminho a ser seguido, né? E só que as pessoas querem cortar o caminho e ir pela via mais fácil. E eu vou te dizer, não existe algo assim, acordo com uma Deus. Via fácil. Não é barganha, não é tomar lá na cara, não é. Ou é ou não é. Ou acreditam ou não acreditam. Tem fé ou não tem? Você tem que ter fé para Deus mover essa situação na sua vida. E tenha fé porque Deus ele vai fazer, você pode ter certeza. E eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, não sei se você vai assistir de manhã, de tarde ou de noite, mas espero que esse podcast ele edifique e abençoe a sua vida. E tenha certeza do que Deus te prometeu. E tenha fé para executar, para realizar, porque os sonhos de Deus sobre a sua vida vai acontecer. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. É perfeito, é bom, é agradável. A fé que você tenha no Senhor vai te levar a lugares altos. E desde já eu quero agradecer, né, a Fernanda. Eu que agradeço, né, por estar aqui no podcast, podendo estar junto com vocês para edificar a sua vida. E eu quero agora terminar fazendo uma oração para vocês que estão nos assistindo aí do outro lado, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, neste momento na tua presença, Papai querido, eu quero te agradecer por este podcast. Que o Senhor continue abençoando esse trabalho da Fernanda, abençoando também as nossas vidas, abençoando também, meu papai querido, a cada vida que vai assistir esse podcast. Que seja vidas edificadas, transformadas, restauradas pelo Teu Espírito Santo. Que seja não só um documentário, uma entrevista, mas que seja uma mercadoria de bênção para aquele que está nos assistindo. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Obrigada, gratidão pelo dia de hoje. Que o Senhor possa multiplicar, estender as bênçãos sobre todos aqueles que estão nos assistindo. Eu quero profetizar sobre a sua vida a bênção, a paz, a graça e a vitória. E que você fique aí do outro lado com Deus. Deus possa honrar a sua fé, a sua vida. E é isso. Muito obrigada por ter nos assistido e nos esperado. Até aqui. Fiquem na paz.